Tá a fim de ter uma aula com um ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, doutor honoris causa, eleito maior intelectual do Brasil em 2014 e um dos grandes professores que a gente tem no nosso país? Pois é, tô falando de Bresser Pereira. Ele que vai nos dar uma aula dia 27 de agosto sobre o fracasso do neoliberalismo. Primeiro, você vai entender que história é essa de neoliberalismo, entender por que esse sistema que prometeu distribuir riqueza só distribui miséria e injustiça e também conversar sobre alternativas para esse sistema tão cruel. A aula acontece dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E é uma chance absolutamente imperdível de aprender com um nome que é uma referência no Brasil e no mundo. Se inscreve agora no botão Saiba Mais e a gente vai estar junto aprendendo numa aula sem replay, inédita e ao vivo com Bresser Pereira. Muito bem, pessoal, quinta-feira, 22 de agosto, 7h02 da manhã, estamos começando o Desperta ICL de hoje. Muito bom dia para todo mundo que já está conosco ao vivo, horário de Brasília, né? Para você que está em outros lugares por este mundão de meu Deus, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Para quem nos acompanha na reprise também, é um prazer imenso ter a companhia de todo mundo que já está por aí. Bom dia para o pessoal que está no nosso chat, pessoal aí de Campina Grande, Pelotas, Rio Grande do Sul, da Alemanha, de onde mais que eu estava vendo ali, pessoal de São Paulo, BH, tem bastante gente já aí, né, Jimmy? Muito bem, muito obrigado, vai chegando, vai deixando seu like, vai deixando seu comentário, diga de onde você está assistindo a este programa, interaja com toda a nossa audiência por aí, né? Sempre mantendo, claro, a civilidade, né? Não pode colar chiclete no cabelo do coleguinha, não pode puxar o cabelo, né, Jimmy? Não pode cuspir, que mais? E empurrar, né? Tá bom, já, né? Tá bom. Tá bom. O resto também não pode ser muito chato, né? Assim, uma coisinha assim pode dar, uma cutucadinha dá pra dar, né? Senão fica tudo muito chato, né? Agora mantenha a civilidade do nosso chat. Estamos ao vivo também em 3 emissoras de televisão e 3 emissoras de rádio, então se você quiser nos assistir pela boa e velha televisão da vovó, você pode sintonizar este programa pela TV Quirimurê, na Bahia, pela TVT em São Paulo e pela Pop TV lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, portanto, estamos do Nordeste a Sul do Brasil, ainda não estamos de Norte a Sul, mas estaremos. Teremos novidade nos próximos tempos, acho que teremos mais emissoras de televisão para transmitir o nosso programa por aqui e emissoras de rádio em São Paulo, as 3 emissoras de rádio, a Rádio Cantareira, a Rádio Brasil Atual e também a Rádio Heliópolis. Então você pode nos ouvir principalmente no carro, né? Muita gente tem o hábito de ouvir rádio noticioso no carro. Então você pegue o hábito, selecione uma dessas 3 rádios. Estamos cobrindo praticamente toda a região. Na verdade, estamos cobrindo toda a região da capital de São Paulo e região metropolitana. Então estamos com uma cobertura aí de mais de 10, 11, 12 milhões de pessoas, possíveis ouvintes dos nossos programas. É uma honra, muito obrigado a todo mundo que já está por aí. Compartilhe esse programa, claro, nas redes sociais e nos seus grupinhos de amiguinhos, no WhatsApp e nos e-mails e por aí vai. Vamos lá então, começar com uma notícia aqui. A Diana, uma das grandes vozes da canção sentimental brasileira, morreu ontem aos 76 anos. Conhece alguma música da Diana, Jimmy? Acho que não. Não conhece? Se eu cantar, você vai reconhecer. Se bem que o Jimmy é jovem, né? Como é que era aquela música da Diana? Tem aqui, ó, Por que Brigamos? Oh, meu amado! Conhece essa música, né? Sim. Ah, conhece, viu? Todo mundo conhece essa música, é um negócio impressionante. Por que brigamos? Pena que a gente não pode tocar aqui, senão o programa cai, né, Jimmy? Essa música é muito boa, cara. Meu pai ouvia essa música no rádio muito, muito nos anos 80. Eu acho que é dos anos 80 essa música, talvez dos anos 70 ainda, né? Diana foi encontrada morta pelo filho André Iório em sua casa no município de Araruama, no Rio de Janeiro. A causa ainda não foi divulgada. Ela foi conhecida por conta de um álbum que lançou em 72, se tornou uma dos principais sucessos fonográficos daquele ano, com os hits Ainda Queima a Esperança, composta por Raul Seixas. Aliás, falamos do Raul Seixas ontem aqui, né? No mesmo dia de ontem, no mesmo 21 de agosto de 89, falecia o Raul Seixas, e aí um dia depois
Ontem, no caso, né, faleceu a Diana. E Por que Brigamos, versão em português da prestigiada I Am a Sad, de Neil Diamond. 72, cara, é bem mais antiga a música do que eu imaginava, né? Aqui é a capa do álbum, né, que foi o álbum clássico que lançou a artista para o Brasil e, por que não dizer, para o mundo, né? Isso aqui foi um sucesso radiofônico espetacular, né? Então aí as nossas condolências aos familiares e amigos, né, dessa música que tanto embalou gerações, né? Muitas gerações, inclusive. Muito bem, o sul do país pode ter temporais, sudeste e centro-oeste seguem com tempo firme. Veja a previsão do tempo lá no iclnoticias.com.br. Se você quiser ver toda a previsão do tempo para todas as regiões do país, nós temos aí publicado na capa do nosso site, principalmente a região sul, onde vai ter um ciclone extratropical que está sobre o Uruguai e influencia as condições climáticas da região, reforçando instabilidade sobre a região do Rio Grande do Sul. O dia será de temporais em toda a campanha gaúcha, parte mais sul do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. A maior parte da região sul, no entanto, ainda continua sem chuva. Porto Alegre tem bastante nuvens, tempo firme e temperatura amena. Por enquanto, o frio deve chegar a partir de amanhã. Eu já andei dando uma olhada na previsão do tempo aí, teremos aí temperaturas próximas de 0, então saímos, né, de medir 32 e vamos para 5, né? E a nossa saúde que reme, né? E fumaça para tudo que é lugar e aí a saúde da galera que reme, né? Meu Deus do céu. FIES terá vagas para cotistas pela primeira vez. Inscrições começam hoje. Atenção, hein? Se você quiser fazer FIES ou tem aí um parente, um familiar, um amigo, um filho, uma filha, um enteado, um vizinho que vai fazer o FIES, o MEC anunciou o edital referente ao processo seletivo do financiamento estudantil para o segundo semestre de 2024. Nessa edição, o programa passa a oferecer pela primeira vez reserva de vagas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, além de pessoas com deficiência. Assim como no último semestre, o FIES Social vai reservar 50% das vagas para candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e inscritos no CAD único. O cadastro deve estar atualizado até o prazo exigido no edital. Portanto, todas as datas referentes ao FIES, financiamento estudantil, você pode conferir aqui no iclnoticias.com.br, né? Ontem, aliás, eu falei sobre a porta de saída do Bolsa Família. A gente trouxe aqui a notícia publicada pelo jornal Valor Econômico, um estudo da Fundação Getúlio Vargas e da PUC do Rio de Janeiro, mostrando que 2/3 das pessoas que eram crianças em 2005, e hoje, claro, obviamente são adultos, que foram investigados nesse estudo, saíram, né, dos programas sociais do governo, não tem mais nenhum programa social do governo. E aí tuitei isso também lá no Twitter e muita gente comentando embaixo, vários casos, né, de pessoas falando, eu também, a minha família, éramos em 3, 4, 5 irmãos, não sei o quê, a gente também era beneficiário do Bolsa Família e hoje eu fiz isso, aquilo, sou advogado, empresário, não dependo mais de nenhum programa do governo. Vários casos muito legais mesmo. Até uma repórter do jornal El País, né, que não tem mais a versão brasileira, infelizmente. Aliás, um beijo para Carla Jimenez, que era editora-chefe do El País aqui no Brasil. Minha amiga e excelente jornalista, mas principalmente excelente pessoa, né, que é o que importa primeiro, né. Mas a repórter do El País lá na Espanha, eu vi que ela estava buscando lá casos, né. Acho que o El País vai publicar alguma matéria sobre isso recentemente, daqui a pouco. E o FIES também muito citado nas respostas. Muita gente fez FIES. A minha esposa só se formou graças ao FIES, aliás, né? Ficamos pagando o FIES depois que ela se formou lá durante muitos anos, né? Você vai pagando, demora, né? Mas se não fosse pelo FIES também não poderia. Se não fosse pelo FIES, eu não teria casado. Se fosse pelo FIES, eu não teria meu filho hoje. É verdade, porque eu só consegui conhecer a minha esposa porque estávamos na mesma universidade, privada, né? Eu entrei com um outro tipo de bolsa lá e a minha esposa entrou com FIES. Se não fosse por isso, Jimmy, não teria casado, né? Veja que loucura, né? Eu nunca tinha pensado nisso, pensei nisso agora, cara. Então, muito obrigado, FIES. Eu vou convidar o senhor FIES quando fizer festa de aniversário de bodas de alguma coisa, eu vou ligar para o senhor FIES. E convidarei-o para a festa também.
Olha, uma denúncia lá dos professores do Paraná, da rede pública do Paraná, não estamos dando aulas, apenas preenchendo plataformas. Uma matéria publicada pela Brasil de Fato e republicada pelo iclnoticias.com.br, os professores do Paraná têm enfrentado um processo de plataformização da educação caracterizado pela adoção massiva de aplicativos e programas para gestão pedagógica. São cerca de 20 plataformas usadas na escola, muitas de uso obrigatório, com adesão monitorada por parte do governo. A pressão por metas e a competição entre as instituições são incentivadas por políticas como o Desafio Paraná. Diz aqui um professor, não estamos mais dando aulas, apenas preenchendo plataformas. Há uma pressão muito forte, estamos trabalhando apenas por metas, mas o resultado prático não está acontecendo. Educadores e alunos relatam sobrecarga das tarefas, comprometimento da saúde mental, falta de estrutura, dificuldades técnicas e incompreensão dos objetivos da transição digital. Segundo pesquisa do Instituto IPO e também do APP Sindicato, que representa os professores da rede estadual, 83% dos educadores afirmam que as plataformas não melhoraram o aprendizado. Além disso, 72% dizem que as escolas não têm equipamentos para atender às metas estabelecidas pela Secretaria de Educação. Tem um print aqui mostrando, né? É realmente impressionante. Isso aqui é a quantidade de aplicativo e plataforma que o professor tem que usar lá no Paraná. A gente vê aqui, né, Acervo Digital, Arduino Editor, Desafio Paraná, EduTech, Expresso, GitHub, Google, Inglês Paraná e assim vai, né? Redação Paraná, Matemática Paraná, Khan Academy, Leia Paraná, Inglês Professor, Robótica não sei o que, Sala Virtual, blá 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 blá. Isso aqui vai para um monte de coisa, né? Desde para dar aula, para reservar sala, para preencher formulário, para não sei o quê. E a grande questão é que os professores estão passando o dia nessa roda de ratos aqui e não conseguem dar aula. Essa é a grande reclamação que está acontecendo lá, né? Aí muita gente fala, mas tem que digitalizar a educação e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, gente, eu acho que a gente tem que olhar o que está acontecendo fora, para lá fora no mundo também, né? Países europeus estão banindo os celulares de sala de aula, por exemplo, e estão reduzindo essa plataformização da educação. Porque ela coloca todo mundo ali no cercadinho, né? No cercadinho. Lembra do cercadinho do Bolsonaro lá em Brasília? Vira um pouco isso a educação, né? E aí chega num ponto que até se pergunta se é necessário o professor ainda. Então coloca o aluno na frente de uma tela, você já tem um caminho, está tudo organizado, e pronto, acabou, não tem mais professor. Essa é a grande questão que está sendo levantada, né? Na Europa teve um movimento parecido com esse do Paraná agora, para variar, está atrasado, né? Muitos anos atrás, e isso está sendo desfeito agora aos poucos. A escola está voltando a ser uma escola assim, praticamente artesanal em vários países europeus. Né? Artesanal assim, de vamos voltar a pular na lama e rolar no chão e não sei o quê, e afastar essa invasão tecnológica porque não deu resultados. Não é uma coisa de ser ludista e querer destruir as máquinas. Tentaram por um tempo, não deu resultado. Piorou a educação. Né? Aumentou a dispersão, reduziu o tempo de concentração dos alunos, capacidade de fixar conteúdos, uma série de coisas já foram estudados e chegou-se à conclusão que piorou. As crianças estavam sendo piores da escola. Então, acho bom olhar para fora também, às vezes, e entender o que está acontecendo, né? Candidatos disputam 100 adversários em 43 cidades gaúchas após as enchentes. A menos de 2 meses das eleições, os eleitores de Santa Teresa, município de 1.500 habitantes da Serra Gaúcha, têm preocupações que vão muito além da escolha do candidato a prefeito em outubro. A cidade ganhou notoriedade quando a gente mostrou aqui nas enchentes. Lembra a cidade que tinha uma prefeita falando e tinha uma ponte atrás, e enquanto ela estava se gravando, a ponte foi embora? Lembram desse vídeo? A gente mostrou aqui o vídeo até. Essa prefeita é uma das 43 candidatas e candidatos que concorrem sozinhos nas eleições. O Rio Grande do Sul é o estado que tem mais prefeituras onde não haverá disputa. No Brasil todo são 214 municípios, só o estado do Rio Grande do Sul concentra 43% deles, e isso obviamente impactado pelas enchentes. Ninguém quer assumir a bucha, principalmente cidades muito pequenas. Se, por outro lado, muita gente vê uma oportunidade, né, os urubus da política aí,
para assumir e pegar esses dinheiros que estão chegando aí do governo federal e emenda Pix e não sei o quê, para fazer coisinha, que vai começar a aparecer também, é inevitável, muita gente séria não quer assumir, né? São 43 cidades. Nesses casos, o candidato ou a candidata única precisa de apenas um voto para ser eleito. Um voto apenas. Então, praticamente não haverá disputa, né? Esse é um dos casos. Tem outros casos aí, né, que a matéria da Folha traz, né? Várias cidades gaúchas, 43, né, dos 214, informação do Tribunal Superior Eleitoral. O número é o dobro de 2020, quando 107 cidades tiveram apenas um nome inscrito para concorrer ao Executivo Municipal. Olha, ontem nós falamos aqui, essa semana toda, né, sobre o Idiota 2.0, né, Pablo Marçal. O 1.0 é o Jair, né, e agora a gente tem a versão atualizada, né, da estupidez na política, né. E a coisa estava andando meio de lado lá em São Paulo, porque o Bolsonaro, como sempre, estava com um pé em cada canoa ali. Mas, como eu falei ontem aqui, aliás, hoje tem Datafolha, né? Vamos ver se vai dar tempo de dar no programa. Eu acho que não, mas depois no ICL Notícias primeira edição, vamos ver se a gente consegue pegar. O Marçal começou a crescer muito e tomar votos do Nunes. O Nunes é o candidato do Bolsonaro, mas tinha uma questão ali em São Paulo. Em São Paulo, o Bolsonaro, ele é um péssimo cabo eleitoral. As pessoas rejeitam o Bolsonaro muito mais do que aceitam. Então o Bolsonaro é um bom cabo eleitoral para quem é desconhecido, porque ele leva você até um determinado patamar, mas dali não passa porque começa a bater a rejeição. Como o Nunes já tinha passado dessa barreira, o Nunes estava meio escondendo o Bolsonaro. Tava, né? Os candidatos ligados ao Nunes em São Paulo, ninguém está tirando foto com o Bolsonaro nem nada, porque a população rejeita o Bolsonaro em São Paulo. A figura dele em São Paulo, capital, tá, gente? São Paulo, capital. No interior é diferente, o interior foi o interior que elegeu o Tarcísio. Estou falando da capital. E aí, 36% das pessoas que disseram que votaram no Bolsonaro em 2022 estavam votando no Marçal. Por quê? Porque ninguém sabia quem era o candidato do Bolsonaro e as pessoas olhavam e pensavam, quem é o mais idiota aqui? Ah, esse é. Então deve ser esse, né? Ah, quem são os candidatos? Ah, tem esses todos aqui. Quem é o mais imbecil? O mais imbecil é esse aqui. Ah, então, obviamente, óbvio que é o candidato do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro teve que sair da toca essa semana e falar, não, este idiota não é o meu candidato, é o Nunes. É o Nunes, vota no Nunes. E mesmo assim tá tendo uma rejeição. Agora tá um Deus nos acuda, né? Todo mundo ligado aí ao bolsonarismo saiu da toca ontem. O Eduardo Bananinha fez um vídeo aqui, né? Detonando o Pablo Marçal, chamando de arregão e falando da ligação dos assessores do partido do Marçal com o PCC. Foi pra cima, tirou toda a caixa de ferramenta, né? Que ele deu uma entrevista e falou uns negócios de marxismo e depois pediu para tirar. Então, assim, direta ou indiretamente, ontem o Marçal foi chamado de comunista, traficante e arregão. Né? Assim, tranquilo. Aliás, o Bananinha fez a harmonização facial, hein? Porque essa boquinha dele aí tá esquisita, né? O Jimmy tá passando batom, será? Acho que nem tem um botox ali, eu acho, né? O pai esses dias apareceu todo bronzeado, acho que deve ter ficado naquelas câmeras de bronzeamento artificial lá. E agora tá um pega pra capar na extrema-direita brasileira. E tem um recado pros Bolsonaro aí, né? O tal do bolsonarismo, ele sofre abalos. Por quê? Porque apareceu, como diz um amigo meu, sempre tem um louco mais louco que o louco, né, Odi? Então apareceu um louco, mas mais louco. Apareceu um pior. Se vocês olharem nos comentários das postagens do Eduardo Bolsonaro, muita gente embaixo falando que vai votar no Marçal e dando os piores motivos, né? Ah, não vou votar no Nunes porque ele não atacou Alexandre de Moraes, né?
e porque não sei o quê, e o seu pai também, quando teve a chance para fazer não sei o quê, geralmente dá um golpe de Estado sem falar a palavra golpe, não fez, e agora as pessoas acham que o Marçal vai fazer, né? Então, o tal do bolsonarismo, a gente está vendo aqui na eleição de São Paulo, não é bem bolsonarismo raiz, é extremismo de direita mesmo. A pessoa tá pulando fora do que o Bolsonaro vai... O Bolsonaro vai me mandar votar no cara, mas não vou votar no outro aqui porque eu acho que o cara é o doidão. Eu quero o mais doidão. Apareceu um mais doidão, né? E o Bolsonaro não tá ligado ao mais doidão. Então agora vocês verão ataques em cima do Marçal de todos os lados, né? E isso dá a chance pro cara crescer, eu acho, infelizmente. As notícias que saíram ontem ou anteontem são negativas de um ponto de vista até eleitoral, né? Porque o brasileiro tem muito essa história da corrupção, do bandido bom é bandido morto e tal. Aí aparece o Marçal condenado por formação de quadrilha, não sei o quê, participava de uma mega quadrilha de roubo de dinheiro da poupança das pessoas, né? Isso não bate bem porque pega justamente na parada que essa galera diz que defende, né? Que é contra o bandido, contra a corrupção, e você aparece como um bandido condenado. De fato, bom não é. Agora, todas as outras polêmicas que o Marçal criou, todas elas são boas para ele, né? E os bolsonaros sentiram isso, vão tentar correr atrás porque talvez esse cara possa tirar o lugar do segundo turno de alguém. Não sabemos. Vamos ver como é que vem a Datafolha hoje, né? Talvez vai vir com um empate triplo aí dos 3 candidatos. Ricardo Nunes perde a linha e diz que Paulo Marçal é um palhaço se divertindo no picadeiro. Não temos dúvidas, né? Orçamento secreto, Dino envia a PGR lista de possíveis irregularidades. A relação tem 21 procedimentos e foi encaminhada ao Supremo Tribunal de Contas da União. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, enviou à PGR uma lista de processos do Tribunal de Contas da União com possíveis irregularidades das emendas parlamentares RP9, emendas de relator do orçamento, chamado o antigo orçamento secreto. A lista tem 21 procedimentos. A decisão de Dino foi tomada após uma reunião de conciliação com representantes do Congresso, Governo Federal e TCU. Os órgãos fazem parte de uma comissão criada para organizar as emendas aí, emenda secreta, emenda PIX, emenda não sei o que. Essas irregularidades não se referem necessariamente a 21 parlamentares, né? Mas devem envolver, sem dúvida, parlamentares, deputados e ou senadores, deputados e ou senadoras, porque onde o Tribunal de Contas identificou uma luz amarela, né? Opa, aqui pode ter coisa. 21 é a primeira olhada, assim, você olha com um olho só, achou essas 21, né? Dino afirma que acordo sobre emendas ainda passará pelo plenário do STF. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, disse nessa quarta-feira que o acordo com o Congresso para a liberação de emendas impositivas, as chamadas emendas PIX, deverá ter julgamento definitivo no plenário da Corte. Nessa terça-feira, o Supremo reuniu os presidentes da Câmara, Senado e o governo para tentar fazer esse tal desse acordo, né? A Câmara e o Senado terão 10 dias para regular o repasse das emendas. Em seguida, será aberto o prazo para manifestação da PGR e da AGU. Segundo Flávio Dino, após o cumprimento dos condicionantes pelo Congresso, o plenário deverá abrir uma votação para ter uma decisão definitiva. Então, reuniram-se, fizeram um acordo. Olha, para mim, tá, que sou um leigo, mas eu me fio também em vários juristas que estão falando sobre isso por aí, entre eles, um deles, o principal, o Conrado Hibner. Esse negócio de acordo do STF aí, para mim, é tudo esquisito. Porque assim, você tem uma questão. O Supremo foi provocado, aliás, os nossos advogados do nosso Conselho de Defesa, o Valim e o Vardi. Foram os 2 advogados que provocaram o Supremo, falando, olha, tem que parar com esse negócio de emenda PIX, emenda isso, emenda aquilo, para lá, porque isso está destruindo a própria relação entre os poderes. O povo brasileiro elegeu um projeto e o projeto não consegue andar porque o parlamento foi lá e botou a mão no dinheiro. Muito bem, até aí, perfeito, perfeito.
Aí o Supremo, provocado, ao invés de sentar e tomar uma decisão, chama as partes para conversar. Eu nunca vi disso. Parece vara de família. É possível isso? Sinceramente, eu estou perguntando aqui por ignorância. Eu não lembro quando isso aconteceu no STF. Esse ano já aconteceu 2 vezes. Em relação ao marco temporal e em relação a esse negócio das emendas. O Supremo virou uma vara de conciliação, é isso? Isso é regimental? Isso está escrito em algum lugar? Eu não lembro. Até onde eu me lembro, o Supremo ele é provocado, acontece alguma provocação ali, ele vai lá e os ministros tomam suas decisões. Ou monocráticas, ou em turma, ou no colegiado. E decisão tomada, decisão tomada. Agora você imagina assim, virou corte de conciliação, ou não, vamos pegar aqui os indígenas e os grileiros para ver aqui, vamos pegar aqui o Lira, o Pacheco, não é para ver como é que é o negócio aqui. Não se decide mais nada, você vai sentar, conversar com todo mundo, é isso agora? Eu acho esquisitíssimo essas coisas. Para dizer o mínimo. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. A ala do governo Lula teme novas armadilhas do Congresso após acordo sobre emendas. Apesar da promessa de maior transparência para as emendas parlamentares, expressa em uma nota conjunta dos 3 poderes, aí sai o Barroso e fala sobre... Imagine isso, tem uma audiência de conciliação, aí sai o juiz da sala, o juiz sai e fala, não, nós conversamos aqui com as partes. Mas, gente, assim, a parada é legal ou é ilegal, ponto final. Não tô entendendo o que tá virando o STF. Virou o programa aquele que tinha no SBT, o Casos de Família? É isso? Pra mim é tudo muito esquisito, mas eu posso estar falando uma imensa bobagem e alguém pode me dizer que já há precedentes vários no STF. Eu não lembro. E olha que eu não comecei ontem, né? Acompanhar essas coisas. É acordo de marco temporal. Vem cá, o marco temporal é legal ou é ilegal? Ponto. Não tem acordo, não tem papo, não tem conversa. Não interessa o que você acha. Não, vamos ouvir aqui o que acha esse cidadão que invadiu 50 mil hectares no Pantanal. Não tô nem aí pro que acho, cara. É legal ou é ilegal? Não me interessa o que acha. Bom, quer ouvir, eventualmente, as partes, ou elas precisam ser ouvidas, ou elas podem ser ouvidas, que se manifestem nos autos. Manda lá. Peticiona lá para poder fazer sustentação oral. Não é assim que sempre funcionou essa parada? Você fala o negócio, daí a pessoa vai lá, faz sustentação oral. Eu, na minha opinião, isso, porque segundo o jurista fulano, papapá, e já diz a jurisprudência que não sei o quê, e o réu não pode biriri, boró, e tá feito. Agora, os caras se reúnem, fecham a porta, entra todo mundo lá dentro, fica conversando, aí abre a porta, sai o Barroso e fala... É tudo muito esquisito, vocês não acham? Pra mim é esquisitaço esse negócio aí. Vem cá, essas emendas são legais ou elas são ilegais? Ponto. Decida-se. E acabou. E o Lira, como dizia meu pai, que vá catar coquinho no asfalto. Sabe aqueles coquinhos, Jimmy, que tem no asfalto às vezes, sabe? Então, vai catar coquinho no asfalto, vai lá no asfalto procurar os coquinhos lá. Problema do Lira. Sei lá, velho. Que coisa, né? É claro que uma ala do governo ainda vê riscos do legislativo adotar manobras na regulamentação para manter maior controle sobre os valores. Mas alguém tem dúvida disso? Porque na prática o Supremo não decidiu nada. Tem ali umas regrinhas, umas coisinhas e tal, assim. Se for como foi decidido na reunião, melhora um pouco para o governo? Melhora um pouco, mas vem cá de novo, vou perguntar de novo. Essas emendas, elas são legais ou ilegais? Eu nunca vi uma coisa que é meio ilegal. É mais ou menos ilegal, né? Não pode, mas pode. Parece isso, a decisão, com o Supremo sentado aí. Não pode, mas assim, um pouquinho pode, tá? Um pouquinho assim pode.
Assim, ó, isso aqui não, isso aqui é ilegal, tá? Mas é um pouquinho legal. Sacou como fica um negócio meio enjambrado? E os caras vão lá e depois constroem a coisa mais ou menos assim, e quando vê parece que... mas aí continua a mesma coisa. No ano passado, o Supremo já não tinha decidido que o orçamento secreto era ilegal? Tinha, aí botou uma série de regras e não sei o que, parará, acabou o orçamento secreto. Agora o negócio é a emenda PIX. A emenda PIX. Não, vamos sentar, senta aqui. Senta no colinho do pai. Aí o Supremo bota um sentado numa perna, outro sentado na outra, né? Aqueles abraços depois que o irmão briga, né, Dinho? Abraça teu irmão. Abraça teu irmão. Pode ou não pode? Daqui a 2 semanas a gente vai estar falando desse negócio de novo. Daí não é mais orçamento secreto, é emenda PIX. Daí depois não vai mais ser emenda PIX. Vai ser o quê? Emenda BET. Vai ser outro nome, sei lá eu. Né? Que coisa, né? Aliás, o Flamengo tomou 4 gols esses dias, né? Esqueci de falar isso, né? Que coisa, olha o que me veio na cabeça agora. 4-1 foi? Do Botafogo. Botafogo tá voando, né? Eliminou o Palmeiras ontem. Eliminou o Palmeiras ontem? Foi. O pessoal tá bravo com o ICL, que o ICL publicou uma matéria aí do Botafogo, mas isso aí dá e passa, tá, gente? Não precisa se preocupar tanto assim. Que coisa, né, Dinho? Muito bem. Pai de Arthur Lira, o Benedito de Lira, expulsa camponeses, mas não declara fazenda no TSE. Cícero Paulo de Silva e Maria José de Oliveira Silva foram expulsos de seus 5 hectares de terra em Quipapá, no sul do Pernambuco, diante de uma ação de reintegração de posse movida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e seu pai, Benedito Lira, o Bill de Lira. Representado por Arthur, o ex-senador Bill de Lira diz ser o dono da fazenda Engenho Proteção, nessa massa falida da usina Água Branca, comprada em 2008 pelos Lira. O caso da expulsão dos agricultores foi revelado pelo site De Olho nos Ruralistas e republicado aqui também no iclnoticias.com.br. No entanto, ele, que é candidato à reeleição, né, o Bill de Lira, lá em Barra de São Miguel, no litoral de Alagoas, informou ao Tribunal Superior Eleitoral ser proprietário da Fazenda Estrela, também em Quipapá, mas não disse que era o proprietário da Engenho Proteção. Então o cara foi lá, expulsou as pessoas que lá viviam, que era esse casal de agricultores despejado no ano passado, essas 2 pessoas, né? E agora a fazenda sumiu de propriedade, né? Porque o TSE não declarou a fazenda. Matéria publicada na íntegra lá no iclnoticias.com.br. Olha, ontem acompanhando, né, lá as eleições dos Estados Unidos, aliás, hoje será o dia em que a Kamala Harris será Kamala Harris. Como vocês falam aí no chat? Kamala ou Kamala? Né? Lá na convenção ontem, as pessoas falam Kamala Harris, mas também as pessoas também não falam Obama, né? Obama, esse não existe, né? Aqui no Brasil ninguém fala Obama, né? As pessoas também não falam Trump, que a gente fala aqui no Brasil, Trump, Trump. Então também se a gente for pegar o pé da letra, né, Jimmy, não sobra nada, né? O que mais? Aqui a gente fala o Joe Biden, né? Não é Joe Biden, não é bem assim que fala, né? As pronúncias são muito diferentes, então acho que esse negócio da Kamala aí, eu falo do jeito que você quiser também, porque ela também não vai ser presidente do Brasil, a gente vai ver a eleição, depois não vai falar mais nela durante um bom tempo, né? A gente só quer que o Trump não ganhe a eleição, só isso. Ela será apontada hoje como a candidata. O evento dos democratas começou na segunda-feira, tá mega animado, né? Ontem teve show do Stevie Wonder. Fez uma sonzeira lá e tal, Stevie Wonder. Tá tudo no YouTube, tá, gente? Tem um monte de gente transmitindo esse negócio aí, de transmissão livre, tem vários canais. Pode recuperar lá para ver o show do Stevie Wonder. Fez uma sonzeira lá. Falou ontem o Bill Clinton. E aí várias pessoas falaram também, né? A Nancy Pelosi, enfim, um monte de gente importante lá, mas o Bill Clinton foi assim, a estrela política da noite ontem. Anteontem tinha sido o Obama e a Michelle, que também não é Michelle, né? Michelle Obama.
E apareceu de surpresa ontem, no finalzinho, assim, a Oprah Winfrey, que também não deve ser assim que fala, mas também problema dela, né? Quem manda ter um nome complicado desse, né, Odin? Hein? Não podia ser Maria o nome da pessoa, não. O nome dela é Oprah. Oprah. Parece um cumprimento, né? Oprah. Odin. Oprah. Oprah Winfrey rouba a cena na noite do vice. Aliás, ontem falou o vice, né? O Tim Walz, né? Da Kamala Harris, que é um cara que vem aí, professor e tal, parece ser um cara super boa praça, assim, né? Mas a apresentadora roubou a cena na Convenção Democrata nessa quarta-feira em uma noite já cheia de celebridades. Uma das figuras mais populares dos Estados Unidos, a Oprah, é de fato, né, uma mega de uma figura, assim, né? Super, hiper popular. Eu nem sabia que ela colocava a cara dela em campanha política, eu fiquei até impressionado, eu estava assistindo ontem, daqui a pouco entrou ela, foi ovacionada de um jeito absurdo, ninguém esperava que ela entrava, assim, a convenção lotada, parece aqueles shows do Pink Floyd, assim, em estádio, sabe, tudo completamente tomado, né, e foi um furacão, né, e aí fez lá um discurso, né, focou muito em cima do que falou o vice do Trump, o J.D. Vance, esses dias. Eu não lembro exatamente, mas falou uma coisa tipo assim, a Kamala é tipo a cat lady, que eles chamam nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente fala véia dos gatos, né, Jimmy? A figura da pessoa, da mulher idosa solitária que mora numa casa cheia de gatos. Então aqui no Brasil, pejorativamente usa-se a véia dos gatos. Então esses dias o J.D. Vance chamou um pouco a Kamala de tipo a véia dos gatos, né? Não sei se ele estava falando sobre a Kamala ou sobre outra pessoa e tal. Aí a Oprah falou sobre isso sem citá-lo, né? Falou, quando a gente vê a casa do vizinho pegando fogo, não importa quem é o vizinho, a gente salva o vizinho e se tiver gatos, a gente salva os gatos também, né? E aí foi uma ovação absurda. Ela é uma excelente oradora, né? Aqui, ó, se for uma dona de gato sem filhos, né, a véia dos gatos, a imagem é a solteirona que nunca casou, mulher, ficou velha e tem um monte de gato. Essa é a mesma imagem que a gente tem no Brasil, tem lá, né. E aí... Bom, nesse caso a gente também tenta salvar o gato, disse a Oprah, né. Super aplaudido, né. Referindo-se à fala do vice de Donald Trump, o J.D. Vance, interrompida por aplausos. Oprah fez um discurso patriótico na tentativa de descrever o espírito americano como solidário, trabalhador e batalhador, reforçando a estratégia da campanha democrata. Pessoas que querem que você veja a nossa nação como nós contra eles. Querem assustar você, dominar você. Há pessoas que dizem que livros são perigosos e fuzis são seguros. Nós estamos acima dos velhos truques e armadilhas que usam para nos distrair do que realmente importa. Somos melhores do que tweets ridículos. Isso aqui ela faz referência às armadilhas digitais, né, que pegou todo mundo de surpresa em 2016 nos Estados Unidos, como aqui no Brasil em 2018, e agora a Oprah meio que mandou a letra, assim, ó, a gente já sabe qual é que é a de vocês, tá? Polêmicazinha idiota, frase imbecil, dominar o espaço público, encher o debate público de porcaria o dia inteiro, confundir as pessoas, criar caos e crescer no caos. Então ela quis dizer um pouco isso. A gente já sabe. Já não, né? Já não. Passou um tempão aí, né? Muito bem, Bill Clinton ironiza a idade de Trump e diz que escolha por Kamala é clara. Isso aqui ficou muito engraçado, né? Porque antes o Biden era velho demais para concorrer. Agora o idoso da parada virou o Clinton. Bom, Clinton também já é idoso, né? Mas o idoso da eleição virou o Trump, né? Virou. E aí muita gente, inclusive eu, esses dias nas redes sociais, provocando, né? Escrevi só essa frase. Vocês não acham o Trump muito velho para concorrer? Escrevi só essa frase. Parafraseando, claro, né? Os idiotas que falavam isso do Biden. E aí, cara, que pescaria de maluco embaixo, né? Então agora você está dizendo... vocês não entendem nada. Vocês não sabem nem brincar. Nem isso vocês sabem. Honra da minha vida, diz Tim Walz, né, que é o vice lá sobre a nomeação.
Uma reportagem publicada... Isso aqui deve ser tradução, né? Tem aqui, peraí, deixa eu ver. Só pra gente dar o crédito direito, porque eu acho que não é da Folha, né? Não, acho que é da Folha mesmo. Nós estamos no ataque e estamos com a bola, disse vice de Kamala Harris. Tim Walz destacou o passado como militar, professor e técnico de futebol americano em seu discurso de aceitação da nomeação democrata. Ele já foi nomeado ontem, né, como vice, né? Hoje é o oficial. Hoje a Kamala Harris vai falar, né? E é um bom resumo, falei sobre isso ontem, segunda-feira, né, gente? A campanha democrata agora, de fato, está no ataque e está com a bola. A campanha do Trump aí tá perdidaça na defesa, tá todo mundo correndo e não sabe o que fazer. Porque depende de pautar o debate público e não está conseguindo fazer isso. Não está conseguindo fazer e não está com cara de que vai conseguir virar esse jogo do debate público. Vai ganhar a eleição? Não, eu não sei, né, gente? Ninguém sabe se vai ganhar. Estou dizendo como está o negócio agora. Campanha de Kamala Harris arrecada 4 vezes mais do que o Trump. Isso aqui é importante, claro, não só para a campanha, porque não se faz campanha sem dinheiro, mas isso é importante também para mostrar o entusiasmo do eleitor. Claro que aqui tem o big money também, né? Tem o dinheiro que vem de gente que tem muita grana e tal, mas tem as plataformas de arrecadação para o cidadão comum lá, que doa $10, 15, 20, $200, $1.000 para a campanha. Nas primeiras 24 horas, quando a Kamala Harris já foi apontada pelo Biden como sendo a futura candidata, já tinha batido o recorde histórico de arrecadação e seguiu, né? Então mostra que a campanha está entusiasmando o eleitor. E isso é muito importante nos Estados Unidos, porque a abstenção ganha eleição lá. Então é importante não só você ter intenção de voto, então sai a campanha, tem X% de intenção de voto, a pessoa precisa sair de casa e votar. Tanto é que muitas dessas campanhas que rodam pelo submundo da internet, né, campanhas ilegais, com financiamento ilegal e tal, não sei o quê, elas não focam em falar para a população, vota no fulano ou não vota no ciclano. Elas focam em fazer com que as pessoas desistam de votar. São campanhas que estimulam a antipolítica. Estimulam a ojeriza a toda a política. Né? Não adianta nada. São todos iguais. Todo político é corrupto. Nada disso é verdade, tá, gente? Não são todos iguais, não são todos corruptos. Não é que não adianta nada. Nada disso é... Se ruim com política, pior sem ela. Se a gente excluir a política da nossa vida, a gente entra numa ditadura de fato. Não é mesmo? Então não é isso. Mas essas campanhas focam nisso. Todos esses esquemões aí que a gente viu no mundo nos últimos anos, né? O caso mais clássico é aquele do Cambridge Analytica, que foi aquela empresa de dados que era tocada, inclusive pelo Steve Bannon também, estava envolvido nela, que acabou enganando lá as pessoas no Reino Unido que votaram no Brexit. Você joga muito com abstenção. Você convence as pessoas por campanhas, às vezes não são tão claras, né? Para as pessoas não irem votar. E quando você convence uma massa a não ir votar, o que acontece? Vencem os radicais. No mundo tem acontecido que vencem os radicais de direita. Por quê? Porque são os mais engajados. O eleitor do Trump, mega radical, ele vai votar. Vai votar. Pode estar acontecendo um tornado na cidade dele. Ele vai entrar no carro e vai votar, porque ele está ultra radicalizado. Então a grande campanha que é feita muitas vezes é para desestimular a pessoa que, não, se eu for votar, eu voto na Kamala Harris, mas também é assim, se aparecer outra coisa para fazer, eu vou fazer. Daí também, sei lá. E aí não vai. E nisso perde a eleição. Bom, claro, capa do New York Times e do Washington Post, os dois principais jornais dos Estados Unidos, né? Totalmente tomada pela Convenção dos Democratas. Destaque aqui, principalmente para o Tim Walz e também para a Oprah, né? Que apareceu lá. O Tim Walz aceitou, portanto, a nominação para a chapa para concorrer a vice-presidente, né? Tem uma história de vida bacana esse cara aqui. Mais legal que a da Kamala, aliás, até, né? Menos controversa, muito menos controversa que a da Kamala, pelo menos do que eu sei, né, até agora. E a importância dele é porque os vices têm uma tendência a virarem os candidatos à presidência depois. Então, eventualmente, numa eventual eleição da Kamala Harris, né,
ela ainda teria a possibilidade de uma reeleição, porque é jovem, né? E aí, talvez esse cara aqui possa ser o próximo. Então, né? Caso isso tudo aconteça, né? O Washington Post também, né? Destaque aqui para o Waltz. E aí fala também das falas do Clinton, da Nancy Pelosi e também, claro, da apresentadora Oprah Winfrey. Olha, gente, o papo que está rolando há um bom tempo da anistia do Bolsonaro, ele tem vários tentáculos, né? Vários tentáculos. Aliás, o Guilherme Amado, esses dias entrevistou o Luiz Barroso, do STF, perguntou sobre a anistia do Bolsonaro. O Barroso falou, não, claro que não, que absurdo, pá. Nem acho que se dará pelo STF, pelo menos não agora. O primeiro passo é devolver o Bolsonaro para a eleição, porque esse é o mais fácil. As leis eleitorais, elas mexe aqui, mexe lá, entendeu? Toma uma decisão hoje, ela retroage. Então é fácil você liberar o Bolsonaro de novo. Lembram quando ele foi considerado inelegível pelo tribunal? 2 condenações, né? Havia uma dúvida para saber quando começava a contar os 8 anos da inelegibilidade. Lembram dessa história? Começa a contar a partir da decisão proferida ou a partir do final da pena. Por que isso é importante? Porque isso significa deixar o Bolsonaro de fora da próxima eleição presidencial e da próxima, ou não. Então, a depender da interpretação, você está inelegível a partir da decisão do tribunal. A outra interpretação, você está inelegível a partir do fim do cumprimento da pena. Essa diferença é porque você pode apresentar recursos, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro está apresentando recursos agora no STF em relação à sua inelegibilidade. Então, nesse entendimento que tem que esperar o tal do trânsito em julgado, o tempo dos 8 anos da inelegibilidade do Bolsonaro não começaram a contar ainda. Se a interpretação for a partir da decisão do tribunal colegiado, que é no caso o TSE, o tempo do Bolsonaro já começa a contar. E agora, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta, aqui está errado, né, Folha? Quinta-feira 21 não, né? Quarta-feira 21. Quinta-feira é hoje. Aprovou ontem, quarta-feira, ontem. Essa matéria aqui saiu no final do dia. Uma proposta que altera as regras para a aplicação da inelegibilidade de políticos e que, segundo especialistas, pode beneficiar o Bolsonaro. Na capa do Jornal Globo de hoje, fala sobre essa mudança, fala vários políticos que pode beneficiar e não fala do Bolsonaro. O Jornal Globo comeu mosca nessa história aí. Porque eu li a notícia e fui rápido lá para olhar, peraí, deixa eu entender qual que é a nova regra, porque essa nova regra aí pode beneficiar uma pessoinha, imagino. Aí o Globo falava de Maluf, gente, o Maluf acho que não consegue mais nem caminhar, né? Fala de Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha já participou de eleição, gente, 2022, deputado federal por São Paulo, não foi eleito, né? Então é irrelevante, essas duas figuras são irrelevantes. O Garotinho, esse sim, eventualmente pode ser beneficiado, mas não falava do Bolsonaro. Eu fui procurar, peraí, deixa eu entender a regra. A Folha já analisou com o cenário com o Bolsonaro. O foco da proposta, segundo os senadores, então atenção, isso já passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ou seja, o Senado já falou, esta proposta não é inconstitucional. Então se o Rodrigo Pacheco decidir botar a votar, bota a votar. E segundo os especialistas ouvidos pela Folha, que é o entendimento que eu tenho também, a proposta original é diminuir o período em que os políticos condenados ficam sem os direitos políticos, porque começa a contar a partir da condenação, por exemplo, no TSE. O TSE falou, tá fora. Daquele dia é o dia 1, até os 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos. Mesmo que a pessoa esteja fazendo recursos ao STF, por exemplo, que é o caso do Bolsonaro. Tá?
Apesar da legislação autuária falar em inelegibilidade por 8 anos, em muitos casos a pena é alargada, já que o prazo só passa a contar após o trânsito em julgado. Uma brecha no projeto de lei, porém, altera os casos em que a Justiça Eleitoral pode condenar políticos à inelegibilidade. O texto aprovado fala que a perda do direito político só será permitida quando condenado por abuso de poder econômico ou político, que é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político. Só acontece quando ele tiver comportamentos que possam implicar a cassação de registros, diplomas ou mandatos. O Bolsonaro e o Braga Neto foram condenados pelo TSE pela prática de abuso de poder político, no caso do ataque às urnas, naquela famosa reunião dos embaixadores, lembra? Reuniu embaixadores de todos os lugares do mundo e falou, aqui tem fraude. Tem fraude no sistema. Foi condenado por isso. E foi condenado pelo abuso de poder econômico, pelo uso eleitoral das comemorações do bicentenário da independência para fazer campanha. Só que o Bolsonaro não teve cassado o registro da candidatura e também não sofreu perda de diploma e nem do mandato porque ele não foi eleito. Então vejam, usar a burocracia e a técnica legislativa para confundir as pessoas e para enganar o povo. Não vai mudar nada, não vai mudar nada, tá? A gente vai só alterar aqui o tempo do cumprimento de pena, que por acaso puxa um pouquinho mais para cá e já libera o Bolsonaro, não para as eleições de 26, mas para outra. E tem mais, se o cara não teve o diploma cassado e nem perdeu o mandato, ele pode sim concorrer. Como o Bolsonaro não teve diploma cassado e nem perdeu o mandato, porque não se elegeu. Entenderam? Ele concorreu e não se elegeu. Quando o Bolsonaro foi condenado pelo TSE, ele não estava em cargo político. Então não tinha diploma para ser cassado. Não tinha mandato para perder. Diferentemente do Deltan Dallagnol, por exemplo, que perdeu o mandato, mas o caso do Deltan não ficou inelegível. O Deltan pode concorrer. Então os caras estão andando ali, bicho. Eu tô falando nisso aqui faz tempo. Faz tempo. Vai acontecer. Infelizmente, eu acho que vai acontecer. É claro que isso aqui pode ser só parte de toda essa guerra que a gente está vendo aí, né? E o STF lá deu uma cutucada, então a gente passa na CCJ aqui o projeto não sei o quê. Opa, peraí, vocês vão liberar o Bolsonaro? Não, então tá bom, emenda Pix, tá, vai. Vamos, em vez da gente julgar, vamos fazer um acordo aqui. Tá bom, pode continuar, não pode, mas pode, tá? Muda a regrinha aí, bota 3 folhas para carimbar e pronto, vai. Pode ser isso. Mas o desejo da base bolsonarista, óbvio, e de muitas outras pessoas no Senado e na Câmara, é devolver o Bolsonaro para a urna. Esse é o primeiro passo de você sanear a imagem do Bolsonaro. Os outros são mais difíceis? São mais difíceis. Os processos que ele pode enfrentar pela tentativa de golpe de Estado, o processo das joias, tudo isso é muito mais difícil. Fraude no cartão de vacinação, tem vários, né? Mas você começa pelo mais fácil, porque se essa decisão for tomada e a lei for alterada, vai ter retroatividade, vai beneficiar o cara, vai beneficiar o Bolsonaro. Tá? Fiquemos de olho. Eu não quero estar certo em relação a isso, não quero mesmo. O problema é que eu estou falando esse negócio mesmo desde o ano passado. Né? E muitas vezes como voz isolada, e tomando sapatada o dia inteiro, mas tá aí, tá acontecendo, tá na nossa cara aqui o negócio. Beleza? Ó, para lembrar, você não esqueça, né, de acessar aí o despertasl.com.br, porque na terça-feira que vem, 27 de agosto, às 8 horas da noite, a gente vai ter mais uma super aula exclusiva, ao vivo, online, grátis para todo mundo, de graça, sobre o neoliberalismo, o fracasso do neoliberalismo. Vai ser uma aula que vai ser mediada pelo Edu Moreira, né, com o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, um ex-ministro aí da economia do Brasil. E a gente vai colocar os pontos principais aqui do porquê essa ideologia foi a grande ideologia econômica, né? A economia é ideologia, vocês sabem disso, né? Foi a grande... Aliás, a economia não é ciência exata, vocês sabem disso também, né? Pelo amor de Deus, né? Não há... Se fosse ciência exata e tão simplesmente formulável, a gente escrevia a fórmula e o mundo estava feliz, estava tudo dando certo, né? Não é, né? É ideologia pura, aliás.
política econômica, é uma ciência política. Vamos explicar por que essa foi a grande ideologia do pós-guerra e por que ela fracassou. Né? O próprio FMI já admite que o neoliberalismo não funcionou. A gente vai ter essa super aula para você ficar mais ligado, ficar mais ligada, mais bem informado, poder debater esse assunto, né, com mais propriedade, entender o que acontece no mundo de hoje, entender a saída para esse lugar também. Né? Bom, para onde a gente vai agora? Para onde está caminhando essa história toda? Despertacl.com.br é o link para fazer a inscrição. Não esqueça, porque a gente manda o link no dia, vai ser na terça-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília, né? Ao vivo, online, grátis, então você pode acompanhar de todo lugar do mundo, mas o link para acessar vocês receberão por e-mail. Então tem que fazer a inscrição. Vai lá para o despertacl.com.br, é moleza, olha aqui, ó, só colocar o e-mail, né, Odinho? Ó, botou o e-mail aqui, clicou em garantir a sua vaga, e tá feito o brick, né? Tá organizado. Gratuito, ao vivo, online, exclusivo, aqui no ICL. Mais uma super aula que tem batido recordes absurdos de audiência, né? Vem mais coisa por aí. Fiquem ligados agora no ICL Notícias primeira edição. A gente vai agora para cima das bets. A gente vai pegar as bets assim, ó, e vai fazer assim com elas agora, né? Porque isso tá virando uma praga na sociedade brasileira. Tá tirando comida da mesa, principalmente de gente pobre, tá? Tá gerando crimes correlatos, a pessoa se endivida e aí rouba o caixa do lugar onde trabalha, rouba de dentro de casa, vende coisa, assalta carro, não sei o que, pra continuar jogando. Tá assim, ó, epidemia. E a gente vai para cima dessa epidemia, uma epidemia de saúde pública e de segurança pública do Brasil. E agora a gente vai para cima, a gente produziu um mega documentário sobre isso. Mega documentário. Eu já assisti. Espetacular. Então daqui a pouquinho, fiquem de olho que a gente vai comprar essa briga, tá bom? Por enquanto, inscreva-se em despertacl.com.br para acompanhar essa aula de terça-feira. Muito obrigado, daqui a pouquinho eu tô lá no ICL Notícias primeira edição. O Desperta volta amanhã, 7 horas da manhã, horário de Brasília. Um grande beijo e tchau. Outro dia o meu amigo José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, me falou uma frase que eu adorei. O futuro antigamente era muito melhor. E é verdade, cada vez menos a gente consegue imaginar um futuro mais promissor. E tem um culpado para isso, o neoliberalismo, o sistema que fracassou. No dia 27 de agosto, uma terça-feira às 8 horas da noite, Bresser Pereira, um dos maiores professores do Brasil, ex-ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, vai nos dar uma aula sobre o neoliberalismo, explicando por que esse sistema é tão fracassado e o que imaginar como alternativa a esse sistema. Você não pode perder essa aula. Não perde a chance de aprender com o maior intelectual do Brasil, o maior entendedor sobre esse tema e um tema que divide tanto a sociedade. Dia 27 de agosto, às 8 horas da noite, a gente se vê.